Olá, queridos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, minha irmã, ao nosso segundo encontro, nossa segunda aula deste módulo do TSL, que é o módulo que estão falando sobre koinonia, comunhão. Eu acredito que você assistiu o nosso primeiro módulo e, portanto, pode perceber que a natureza da comunhão, ela é, antes de qualquer coisa, divina. Ela é, antes de qualquer coisa, possibilidade, algo que vem da parte de Deus. E hoje, eu quero então pensar com vocês, a partir agora do contexto da igreja. Pensamos em comunhão a partir do contexto de Deus, como aquele que é o nosso modelo, como aquele que é em quem estamos nos inspirando e devemos imitar, e quem quer que seu povo esteja em comunhão. E segundo, hoje então vamos falar um pouquinho sobre comunhão no contexto de uma igreja. Veja, pensa comigo. Se tivéssemos que pensar em alguma coisa que representasse tão bem o que é ser igreja, como é uma igreja e qual é a igreja que agrada ao Senhor, o que você pensaria? Pensa um pouquinho ali, pensa alguns instantinhos. Pensou? O que representaria tão bem como um símbolo da igreja? Por exemplo, aqui no Brasil, se a gente tivesse pensar em alguma coisa que representa bem a brasilidade, o que nós iríamos pensar? Vou dar um exemplo, vou falar de alguém que é estrangeiro no Brasil, mas que sabe um pouquinho de como a gente de fora pensa no Brasil. Por exemplo, quando alguém estrangeiro, no contexto de Angola, que é o meu caso, pensa o Brasil, a primeira coisa que se pensa é o futebol. Sim, o futebol é um dos elementos que simboliza o Brasil, representa o Brasil, mas demais da conta. Vocês não fazem ideia. Ao ponto de que muitos nomes de pessoas do mundo são nomes de grandes jogadores no Brasil. O que é que a gente talvez poderia pensar mais ainda que representa o Brasil para quem está fora? Algo que talvez também pode, e às vezes é usado como algo que representa o Brasil, vocês podem até ficar um pouquinho assustados, é o samba. Sim, o samba é uma das músicas, ou então estilo musical, que lá fora, e no contexto de Angola, quando se toca, o nome que vem à cabeça é Brasil. Então são símbolos que representam o Brasil. Você até pode questionar se representa tão bem ou não. Não é o ponto. Mas agora a questão é, se trazendo para o contexto de igreja, o que representa bem a igreja? Vou lhe dar hoje um conselho. Sempre que você pensar em igreja, esquece placa. Esquece. Esquece denominação. Esquece, inclusive, até o nome reviver. Se tem algo que representa bem a igreja, não é a placa, não é algum distintivo, uma bandeira, não é um brasão, não. Se tem algo que representa bem o que é uma igreja, chama-se corpo. Toda vez que você pensar em igreja, pensa em um corpo. Um corpo que tem cabeça, que tem membros, um corpo. E é assim que Cristo enxerga a sua igreja. Cristo usa Paulo para se referir à igreja como um corpo. Óbvio, meu irmão, que eu sei que na Bíblia tem outros símbolos usados para representar a igreja. Mas nenhum outro símbolo é tão representativo
por ser tão completo como um corpo representa a igreja. E hoje, então, minha proposta é fazer o quê? É pensar como a partir de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, até ali o final do seu capítulo 12. Paulo está falando sobre o quê? A unidade orgânica da igreja. Mostrar que a igreja ela é um organismo vivo, ela é um corpo que tem uma cabeça, que é Cristo. Cristo como cabeça é quem comanda. Cristo como cabeça é o Senhor da igreja. Cristo como cabeça é o bispo da igreja. Cristo como cabeça é quem está nos conduzindo enquanto igreja. Mas dessa igreja, ela é formada por membros. Só que, embora ela tenha membros, ela é um só corpo. E essa ideia de ser um só corpo, que tem vários membros, é fundamental para esse caminho da unidade, da comunhão, da relacionalidade, da proximidade. E Paulo, no capítulo 12, segundo 1 Coríntios, vai trabalhar isso. Já falamos que é necessário vivemos em unidade, em sermos um, porque Cristo é o nosso modelo. Agora a ideia aqui é pensarmos e como é que a gente encara esse negócio da igreja? Puxa, como é que a gente vê essa questão da igreja e percebemos o importante, então, por que é importante sermos um? Vou destacar aqui alguns pontos sobre essa importância da unidade, como devemos lidar com essa questão da unidade no contexto da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo está falando dos dons do Espírito, do 1 ao 12. Não, do 1 ao 11. Já no 12, ele então vai entrar para um ponto. Vamos lá? Versículo 12 diz assim: porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Paulo está usando o corpo e os seus vários membros para fazer o quê? Para comparar ou então para mostrar como é a igreja. Assim como o corpo é um só corpo, tem vários membros, assim também é a igreja, que tem vários membros e é um só corpo. E aqui está um ponto fundamental. O quê? Embora nós somos vários membros, nós somos também um só corpo. Esses vários membros formam um só corpo. E é interessante que Paulo menciona algo aqui que é assim fantástico. Ele diz o quê? Nós, e no contexto de Coríntios, não importa se somos gregos, somos judeus, se somos senhores, se somos escravos. Nós fomos o quê? Imergidos num só corpo, num só batismo, que tem a ver com a ideia de sermos imergidos no corpo de Cristo, enxertados na nova natureza, enxertados na nova realidade em Cristo. E bebemos do mesmo Espírito. O que é isso? O que nos torna um só corpo é o quê? É que nós estamos batizados no mesmo Espírito. Bebemos da mesma água. Sabe o que consegue tornar pessoas diferentes em um único corpo? O que consegue tornar membros diferentes em um único corpo? É que Paulo diz, estamos o quê? Envolvidos, batizados, mergulhados no mesmo Espírito. E bebemos do mesmo Espírito. Só é possível. Vivemos isso que é indispensável, que é a comunhão, se nós fizermos o quê? Fomos enxertados pelo Espírito. Fomos transformados pelo Espírito.
É a experiência no Espírito que torna possível que vivamos em comunhão. Em um tempo de relações líquidas, em que as relações são mais por conexão e não por comprometimento. O que é isso? Se eu vejo que alguém está conectado comigo em termos de ideia, então é isso ali. E aqui a comunhão não é essa. A comunhão é que o que nos torna uno é essa experiência com o Espírito. É essa koinonia, é essa vivência que cada um de nós tem com o Espírito que nos permite conseguir estarmos juntos. Apesar de sermos diferentes. Apesar de um ser patrão, o outro ser escravo. Apesar de um ser angolano e outro ser brasileiro. Culturas diferentes. Apesar de um ser rico e outro pobre. Apesar de um ser mega intelectual e outro ser bem analfabeto. O que consegue nos unificar? Se somos membros diferentes, funções diferentes, talento diferente, é porque nós temos a mesma experiência no Espírito. A experiência de regeneração, de transformação. Fomos enxertados, inseridos nesse corpo. Por isso, embora eu tenha consciência de que a igreja deve ser una, eu também tenho consciência de que ela só vai conseguir fazer isso se ela rever experiências com o Espírito, pela direção do Espírito, pelo agir do Espírito. É isso que nos une, é isso que nos conecta, é isso que dá solda, que sabe que seria, que cola. Sabe quando estamos construindo uma casa e temos ali tijolos ou blocos e coloca a massa, a argamassa, se é a palavra argamassa se é correto ou não, mas que dá a massa, aquela massa que vai ao cimento e dá essa conexão, é esse Espírito. Por isso é que a gente precisa de quê? De ter experiências com o Espírito. Tanto da regeneração, como também dessa vivência. Algo que a gente, como liderança da RV, precisamos fazer é orar juntos, é jejuar juntos. Por quê? Porque as experiências que a gente vai tendo com o Espírito vão ficar marcadas na nossa vivência, na nossa comunhão, na nossa proximidade. Daqui um exemplo, eu tenho um amigo, mas muito amigo meu, e das coisas que eu jamais esqueço com ele, são nossas experiências no monte, de pegarmos ônibus, de sermos jovens bem novos, nas épocas de férias da escola, pegar um ônibus, ir para uma região e ficar lá no monte 3 dias, o final de semana. E aqui sim, em Angola tem muito disso, as pessoas ficam no monte, ficam 3 dias de final de semana lá orando, jejuando. Éramos novos, a gente ia lá e lá encontrávamos outros jovens também de outras regiões do país e ficávamos ali orando. E às vezes nos encontrávamos jovens que não nos conhecíamos e nos reuníamos ali mesmo para orar. E isso marcou muito, isso nos aproximou muito. Por quê? Porque lembramos do que Deus estava fazendo, de como Deus nos marcou. Um lembra as profecias que Deus entregou para o outro. Outras vezes partilhamos oração, em que, olha, uma lembrança boa, hoje que eu estou escrevendo, estou falando com vocês, tivemos um encontro aqui, daqueles que trabalham aqui na igreja, da equipe, e foi um tempo nesse sentido, em que partilhamos pedidos de oração, para orarmos uns pelos outros. Essas experiências que temos juntos com o Espírito, e particularmente de espiritualidade aqui nesse ponto, é indispensável para que a gente consiga viver em comunhão. Porque é o Espírito que vai nos conectar. É o Espírito, começando pela regeneração. Porque se depender do nosso contexto hoje, a gente vai ser individualista, a gente vai só se relacionar por conexão,
A gente se relaciona até onde a conexão bate, mas se estivermos inseridos na regeneração do Espírito, na experiência com o Espírito, na comunhão do Espírito, aí sem dúvida conseguiremos viver em comunhão. Aí vem o segundo item que Paulo elenca aqui de uma igreja unida e o que é fundamental. Primeiro e segundo, está lendo no versículo 14. Eu vou ler aqui. Estamos estudando em 1 Coríntios 12, 14. Está escrito assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Sabe isso quer dizer o quê? Ser uno ou ter unidade no corpo de Cristo, comunhão e unidade não significa uniformidade. Sim, por exemplo, quem estuda no colégio, eu estou na fase de colocar o Seymour na creche agora. E a gente percebeu que na creche eles vão receber o uniforme. A municipal tem o seu uniforme. E eles vão ter que estar uniformizados com o uniforme deles. Isso é unidade? Não. Unidade não significa uniformidade. Ah, pastor, então quer dizer que nós não temos que falar a mesma linguagem? Quer dizer então que nós não temos que crer nas mesmas doutrinas? Também não é isso. Vamos lá a um ponto fundamental quanto a isso. Primeiro, doutrina. Todo cristão precisa crer em algo chamado ortodoxia. O que é a ortodoxia? Doutrina correta. Orto tem a ver com o quê? Tem a ver com correto. Doxia vem de doxológica. Tem a ver com louvor. No caso, louvável. No caso, o ensinamento louvável. Portanto, é doutrina, é ensino correto. Essa ortodoxia é o quê? É o núcleo da fé cristã. São os temas basilares da fé cristã que todo aquele que diz cristão tem que professar. Como o quê? A Bíblia como palavra de Deus. Como o quê? A Trindade. Como o quê? A divindade e humanidade de Cristo. Como o quê? A igreja sendo una, santa, apostólica e universal. Como o quê? Que a salvação é pela fé em Cristo. É pela fé em Cristo, mas é de graça. Como o que é? Esses itens são elementos basilares que todo cristão tem que crer. Portanto, meu irmão, nisso aqui é mesmo o que? Uniformidade, unidade. Não tem como discordar. Se alguém discorda, ele é um herege. Se alguém questiona, é um herege. Agora, nós podemos, enquanto igreja, discordar de temas secundários. Esses temas que eu falo são temas essenciais. Temas secundários são quais temas? São os temas que não comprometem nada, por exemplo, que a salvação. Não comprometem nada o quê? O caráter de Deus. Um exemplo. Se pode ou não consagrar uma mulher ao pastorado. Se a mulher pode ou não ser pastora. Isso é um tema secundário. Tem igreja que não crê. Exemplo, a presbiteriana. Isso aqui em nada compromete a ir para o céu ou não. Já nós, enquanto Reviver, reafirmamos que mulher é pastora. E temos aqui pastores na Reviver. Tranquilamente. Por quê? É um tema secundário. Então, é um assunto que em nada compromete a fé cristã. Um outro assunto é o quê? O governo de igreja. Ele vai ser episcopal, ele vai ser presbiterial ou ele vai ser congregacional.
Não importa o tipo de governo, da denominação ou da igreja, isso aqui é um assunto secundário, também não define nada. Portanto, nisso também podemos discordar. Até porque nisso temos muitas igrejas diferentes. A Batista é congregacional, a presbiteriana é presbiterial, a nossa igreja aqui, ela é um pouquinho episcopal e também é um pouquinho presbiterial, mas ela é muito mais episcopal. Isso aqui não compromete nada necessariamente a igreja. Portanto, nisso não tem problema. Agora, o ponto aqui qual é? É a ideia de que no nosso meio vai existir o quê? Diferenças. Em algumas crenças basilares, vai existir o quê? Diferenças ministeriais, vai existir o quê? Diferença em talentos, vai existir o quê? Diferença em ênfases, mas o diferente não precisa ser o quê? Oposição ou então ser expulso. Nós temos que aprender a ser unos, apesar da diferença. É essa a ideia da unidade. Nós não devemos na igreja, eu vou andar com o meu grupinho, aquele que pensa como eu. Não, isso aqui é relação apenas por conexão. Nós somos chamados como igreja a termos relações profundas, apesar das diferenças. O que é isso? É a unidade na diversidade. É a unidade nos aspectos que nos separam, inclusive, a unidade apesar daquilo que nos separa. Como diz uma frase muito comum. Naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que há divergência, o que? Flexibilidade. E nas demais coisas, o amor. E essa é a ideia da comunhão, da koinonia. Não é estar junto porque eu concordo com você, porque eu nunca te confrontei, ou porque você nunca me confrontou. Não é estar junto porque eu faço parte da tua palhinha. Não. Da tua panelinha. Não. É estar junto porque Cristo ordena que a sua igreja esteja junto. É estar junto porque nós somos um pelo mesmo Espírito. Nós somos um pelas experiências que temos com o Senhor. Nós somos um porque o Espírito que está ligando a gente. É por causa do Espírito Santo que somos um. Portanto, na igreja temos que aprender a lidar com os diferentes. E com o diferente aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com não permitir que as percepções diferentes nos separam. Foquemos naquilo que nos une e caminhemos juntos. Terceiro, a ideia de comunhão também a gente tem a ver com o quê? Versículos 22. Tem a ver com servir os mais fracos. Está escrito assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que não parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Veja a ideia de comunhão aqui, de proximidade, de unidade na igreja. Esse foco com aqueles que são os mais frágeis. Talvez você já ouviu isso. O que? Eu explico. Ande com quem vai agregar coisas em você. Ande com quem vai te fazer crescer. Ande com quem vai contribuir com, ande com quem tem algo para dar para você. Esse discurso, ele é bonito, mas ele tem muitas falhas. Na verdade, ele não é um discurso bíblico. Calma, Israel, como assim? Sim, a Bíblia, ela não diz que eu devo só andar com quem vai agregar. Agregar no sentido de ter algo para me dar. No sentido de, talvez, conhecimento,
talvez visão. Se eu fizer isso, eu estou andando com as pessoas por egoísmo, por orgulho. A minha relação com as pessoas não é relação, não é comunhão, ela está voltada em mim. Que me move sou eu mesmo. Eu me relaciono pensando em mim. Eu me relaciono apenas porque eu acho que ela vai agregar algo em mim. Quando aquela pessoa deixar de ter algo para contribuir comigo, eu me afasto. É a comunhão por quê? Por conexão. Não é compromisso com pessoa. Não é compromisso com gente. E no Evangelho, o caminho não é se relacionarmos com quem vai nos servir. É para quê? É para que a gente sirva. Esse é o Evangelho. Portanto, eu preciso, sim, andar com gente que vai agregar muita coisa em mim. Mas eu também preciso fazer o quê? Me relacionar com pessoas que às vezes não têm muita coisa para contribuir. Entre aspas, em que sentido? Que talvez não vai me dar conhecimento, mas me torna mais sensível. Eu sirvo elas, eu amo mais, eu cuido. Não é uma relação em que eu vou ser servido, é uma relação em que eu aplico o discurso de Cristo. Eu vim não para ser servido, mas para servir. É isso que Paulo diz aqui. Aqueles que a gente considera como sendo os mais fracos, os que parecem ser menos dignos, foquemos nesses, cuidemos desses, nos aproximemos desses, desenvolvamos proximidades com eles, sirvamos eles. Essa ideia, por favor, não queira se aproximar de ter comunhão com gente. Você diz, o pastor tal vai agregar. Não, faça isso com o pastor. Mas também olhe para a igreja, olhe para os outros. Olhe para quem você pode contribuir. Olhe para quem você pode ajudar. Porque essa é a ideia. Perceba, se um pastor experiente, vivido, consegue se virar, consegue caminhar, a atenção nossa deve estar muito mais do que no pastor, que se vira, deve estar em quem? Naqueles que não conseguem ainda se virar. É aquilo que disse Paulo, o forte fortaleça o fraco. O que está em pé, levanta quem está caído. É nesse sentido, é nesse nível que nós queremos viver de comunhão, de proximidade, em que nós estreitamos os nossos relacionamentos ao ponto de eu me relacionar com as pessoas, não porque ela vai agregar em mim valor, e valor não é a palavra certa não, vai agregar em mim conhecimento, dinheiro, porque até o mais fraco agrega muito em mim, agrega em mim sensibilidade, agrega em mim em serviço, agrega em mim em ser prestativo, agrega em mim em liberar mais amor, agrega em mim ao imitar Cristo. Então, essa comunhão que nós temos que ter, essa unidade da igreja, é nesse sentido, de olharmos para todos, ou também para aqueles que são os mais fracos. Em outras palavras, meus irmãos, estamos comprometidos com gente. Sim, 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 a igreja é muito mais do que uma placa, é muito mais do que departamento, é muito mais do que a estrutura. Precisamos pensar nisso, precisamos nos aproximar. E para que a gente consiga servir o fraco, nós temos que nos aproximar do fraco. Na próxima aula eu falo sobre isso. E terceiro ponto aqui, fundamental, é o que? Temos que estar comprometidos com as pessoas, mais do que com o fazer apenas. Por favor, e não entenda aqui como sendo alguém que não está a dizer que não devemos cobrar as pessoas do que eles têm que fazer. Mas o nosso compromisso tem que estar com a pessoa, antes mesmo do resultado. E não é sobre resultado, é sobre gente. É sobre gente, é sobre pessoa. Isso é que a gente encontra
encontra onde? Versículos 25, versículo 26, que está escrito assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperam os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele também todos se regozijam. Aqui está um ponto, é o quê? Esse comprometimento com pessoa. E esse comprometimento com pessoa nos leva ao quê? Nos levará a viver em comunhão, em estreitar relacionamento e proximidade, ao ponto de chegarmos nesse nível aqui do versículo 26. Um nível tão profundo, mas tão profundo, que podemos dizer: a tua vitória é a minha vitória. A tua alegria é a minha alegria. A tua tristeza é também minha tristeza. Esse é o nível. Esse é o nível de proximidade, esse é o nível de comunhão, esse é o nível de unidade que a gente quer enquanto igreja, enquanto liderança. É o nível de proximidade que nós queremos ao ponto de podermos chorar, orar juntos. Sabe, alguém tem uma causa e poder partilhar uns com os outros e então orarmos juntos, de orar junto mesmo. De chorar, das lágrimas de escorrer no rosto, invocando o Senhor pelo irmão, pela irmã que está lá trabalhando. O nível de proximidade que quando um de nós vai pregar, os outros estão ali intercedendo, rendidos. Por quê? Porque a vitória de um é nossa vitória também. Mas também quando há percas, quando há choro, quando há desafio, nós também nos rendemos, também choramos, nos prostramos, nos rendemos, nos quebrantamos. Olha, essa proximidade que nos tornará cada vez mais ligados ao ponto de quase nada nos separar. Por quê? Porque esse é o nível que chega um casal. O que é que leva um casal depois de 30 anos olhar um para o outro e ver beleza? Eu fiz um texto há um tempo atrás dizendo que a Sandra, minha esposa, é a mais bela do mundo. E eu estava dizendo que às vezes há quem fica mal com isso. E eu então expliquei por que eu acho ela a mais bela do mundo. Não é pela beleza dela física, embora ela seja muito bonita fisicamente, mas é o quê? O que torna ela bela é a nossa história, porque é ela quem vive comigo, é ela quem suporta os desafios comigo, é ela quem ri comigo, é ela quem chora comigo, é ela quem abre mão de algumas coisas comigo, é ela quem se propõe a caminharmos juntos em qualquer circunstância. Então, essa nossa história, ninguém vai ser como ela. Por quê? Porque ninguém viverá comigo que eu estou vivendo. Então, ele é mais bela por isso. Então, é isso, é essa proximidade, essa intimidade, essa comunhão, esse laço que nos fará ver beleza na nossa igreja como gente, como igreja, e lutarmos para não estarmos dispersos. Esse é um desafio nosso enquanto igreja. Somos um. E somos um por quê? Por causa do Espírito que é em nós. É o mesmo Espírito. Somos um porque o Pai é o mesmo, o único Pai. Somos um porque fomos comprados pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo. E somos um porque temos um único cabeça, portanto somos membros do mesmo corpo. Um pelo Espírito, um pelo Pai, um pelo sangue e um pelo cabeça do corpo que nós estamos, que é Jesus Cristo. Que possamos, enquanto igreja, viver em unidade. Sempre lembrando, será possível pela experiência no Espírito. E isso aqui não significa viver em uniformidade, mas ser um, apesar das nossas diversidades, apesar de pensarmos diferente em alguns pontos. Mas podemos ser um, falar a mesma linguagem e ter comunhão. Terceiro, podemos entender que devemos servir os mais fracos. Isso aqui nos levará à proximidade. E quarto, estamos comprometidos com gente, mas tão comprometidos que chegamos nesse nível de profundidade, que choramos uns com os que choram, cantamos com os que cantam, a tua luta é minha luta,
até a vitória, a minha vitória, e podemos então estar juntos, ok?